Então é muito importante nós estarmos ligados, conectados à palavra de Deus. Amém? Eu queria orar. Pai, te damos graça, Senhor, por essa manhã. Te damos graça, Senhor, por essa oportunidade de estarmos, Senhor, ouvindo a tua palavra, Senhor. Ouvindo, Senhor, instruções preciosas, Senhor, referentes ao Senhor, referentes à nossa vida, Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Eu oro, Senhor, por corações abertos para receber, Senhor, como terras férteis a tua palavra. E essa palavra, Senhor, como boa semente, Senhor, transformar a vida de cada um, Pai. Muito obrigado pela tua unção, pela tua graça, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Você está empolgado essa manhã? Eu quero te motivar a estar empolgado com a palavra, amém? E a estar motivado quando for pregado a palavra, ou quando for ensinada a palavra. Lá em Lucas, no capítulo 24, você não precisa abrir, mas conta a passagem onde Jesus estava no caminho de Emaús e encontrou dois homens lá conversando. E no versículo 27, a Bíblia diz que, e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele, de Jesus, em todas as Escrituras. Então Jesus, em uma conversa, ele pegou de Gênesis até os profetas, pegou o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, os profetas maiores e menores, Isaías, Zacarias, e pegou todas as passagens que falava sobre Jesus e ministrou e ensinou para dois homens. Então, você há de convir comigo que não foi pouca coisa, não foram poucos versículos. Ele pegou de Gênesis, pegou Moisés e os profetas para ensinar, e pegou todas as passagens que falavam sobre ele. Então não foi pouca coisa. E eles não ficaram monótonos, entediados por causa daquilo. A Bíblia diz no versículo 32, quando Jesus desapareceu, eles reconheceram Jesus e Jesus desapareceu, eles disseram uns aos outros, perguntaram-se um ao outro, não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Então, quando Jesus ele ensinou exaustivamente, pegou praticamente todos os livros do Antigo Testamento e várias passagens que falavam sobre ele, que não eram poucas, a Bíblia não diz que esses dois homens ficaram entediados, ficaram pesados, ficaram chateados. Não, a Bíblia diz que não ardiam os nossos corações enquanto eles expunham as Escrituras. Sabe, quando a gente ouvia a palavra, quando ouvia as Escrituras, isso tem que arder em nosso coração. Por quê? Porque é a palavra de Deus. Conhecer a Bíblia é conhecer a Deus, é conhecer quem nós somos nele, o que podemos, o que temos. Como não se empolgar, como não se animar com essa palavra? Amém? Assim como foi com aqueles homens de Emaús, a palavra ardia o coração enquanto eles ouviam. E eu quero te motivar essa manhã, enquanto você estiver ouvindo a palavra, se anima, deixa ela arder no teu coração. Como, Pedro? A Bíblia diz lá em Atos 17, que devemos ouvir a palavra de bom grado. Tenho boa vontade para ouvir a palavra. Em Hebreus 3 e 4, diz que nós devemos misturar aquilo que nós ouvimos com fé. Então, quando nós recebemos de bom grado, ouvimos de bom grado e misturamos aquilo que ouvimos com fé, eu quero te dizer, isso vai arder no teu coração, porque é a palavra de Deus. Amém? A palavra é espírito e vida. E algo vai arder no teu espírito, algo vai arder no teu coração, porque é a palavra de Deus. Aleluia! Você está animado essa manhã? Eu espero que sim. Glória a Deus. Então, como o Luiz Felipe falou, nós começamos uma série que é Cristianismo em Foco. E ele, inclusive foi ele que ministrou domingo passado, dando a introdução sobre essa série, falando sobre a igreja. E a partir de hoje nós vamos começar a falar sobre a história da igreja. E nos próximos 2 domingos também, sobre a história da igreja e aquilo que nós podemos aprender, né, com a igreja ao longo da sua história. E hoje, particularmente, nós vamos falar sobre a infância da igreja. A infância da igreja é aquele período compreendido entre o dia de Pentecostes, que foi o marco inicial da igreja, até Constantino, por volta de 300 depois de Cristo. Então, a infância da igreja compreende esses 300 primeiros anos, tá certo? Todo o Novo Testamento, ele foi escrito durante esse período, tá certo? Então, por que a infância da igreja? Porque na infância, tudo é novidade. Uma criança, um bebê, quando ele nasce, aquilo que ele vê é novidade, aquilo que ele ouve é novidade, aquilo que ele toca é novidade, o paladar é novidade para ele. Quando a criança ela vai crescendo, né, quando os dentes crescem, aquilo é novidade. Quando entra na escola, aquilo é novidade. Se você já terminou seus estudos, a escola, e voltar para a escola, isso já não vai ser mais novidade, né? Se seus dentes caírem, isso não vai ser mais novidade. Mas para uma criança, um dente cair é uma novidade. Crescer já é uma novidade, cair também, tá certo?
Então, para a criança, tudo é uma novidade. E quando é dividida a história da igreja entre infância, adolescência e maturidade, a infância é quando tudo é novidade. A igreja, no início, tudo era novidade. Tá certo? Deus já se relacionava com o homem antes, e na antiga aliança existe o registro disso, mas nada se compara com o relacionamento de Deus com a humanidade no período da igreja. O período que nós estamos vivendo em muito superior àquilo que o homem viveu antes. Tanto é que na antiga aliança Deus se relacionava com o homem e os profetas da antiga aliança não tinham a capacidade de enxergar o período que estamos vivendo. Eles não viam a igreja, eles conseguiam ver aquilo que ia acontecer depois da igreja, que era o período de tribulação, depois da tribulação no milênio, mas eles não conseguiram ver a igreja, porque era novidade, era um mistério. Aquilo que nós podemos viver hoje, ninguém antes viveu, ninguém antes pôde viver. Nós carregamos o Espírito Santo dentro da gente, nós somos recriados, nós somos uma nova criatura. Então ninguém pode viver isso. Imagine você carregar o próprio Deus dentro de você, aquele que criou todas as coisas, aquele que ressuscitou Jesus. Você tem um poder criador, um poder dentro de você. Você tem o próprio Deus, aquele que conhece todas as coisas. Então não tem como viver uma vida normal sendo igreja, carregando o Espírito Santo dentro de nós. Então era novidade. E como eu disse, todo o Novo Testamento ele foi escrito no período da infância da igreja, nesses 300 primeiros anos. E foi nesse período onde foi lançado o fundamento do cristianismo, com Jesus, e também com os apóstolos. Então, de Mateus a Apocalipse, temos a doutrina da igreja. E um dos pontos importantes que nós vemos na igreja, na sua infância, era o zelo doutrinário. Foi eles os responsáveis por lançar os fundamentos e a doutrina, mas também eles tinham um zelo para defender a verdade do evangelho. Lá em Gálatas, capítulo 1, no versículo 8, eu quero que você abra lá comigo. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Eles chamavam a doutrina de sã doutrina, ou doutrina sã, doutrina sadia. Porque existiam e surgiram doutrinas que não eram sadias, que eram doentias, que traziam destruição. A Bíblia diz que alguns ensinamentos corroem como câncer. Então, eles tinham cuidado, eles tinham esse zelo doutrinário. Em Gálatas capítulo 1, versículo 8, Paulo diz o seguinte: mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, seja amaldiçoado. Então, eles lançaram a doutrina a doutrina cristã, tá certo? A doutrina que nós devemos seguir. E ele diz: se um anjo vier com outra doutrina, com outro evangelho, com outra história para vocês, ensinando outra coisa diferente daquilo que nós ensinamos, ou se até nós mesmos viemos a ensinar aquilo diferente daquilo que já ensinamos para você, considere eles anátema, considere eles amaldiçoados, não recebam deles. E Paulo já estava advertindo isso. Nós não podemos admitir doutrinas diferentes das Escrituras. Já naquela época surgiram falsos mestres ensinando doutrinas erradas, distorcidas, ensinando que era proibido casar, ensinando que não precisava congregar, aceitando pecado. E a Bíblia deixa bem claro a doutrina que nós devemos seguir. E Paulo disse: se alguém ensinar a vocês algo diferente daquilo que nós já ensinamos, não considerem aquilo que eles estão ensinando. Isso é algo forte que nós precisamos aprender hoje. A Bíblia, ela não precisa ser atualizada. A Bíblia é eterna, amém? Aquilo que está escrito é o fundamento eterno para a gente. Então, se alguém ensinar algo diferente das Escrituras, não devemos considerar, amém? E não somente isso, devemos defender o Evangelho. Esse zelo doutrinário, não somente eles não aceitavam uma doutrina errada, mas eles ensinavam o certo. Eles defendiam, eles corrigiam. Lá em 2 Coríntios 13, 8, não precisa abrir, ele diz: pois nada podemos contra a verdade, mas somente a favor delas. Então eles tinham essa consciência. Não vamos aceitar, além de não aceitar, vamos defender a verdade do Evangelho. Amém? Glória a Deus. Então eles não aceitavam o pecado. Só que o problema daquela época não era somente que surgiram falsos mestres. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, eu quero que você abra lá comigo, 2 Timóteo 4.
Essa é uma manhã de ensino e precisamos lançar fundamentos, tá certo? Versículos que fundamentem esse ensino. E eu quero te motivar a ficar empolgado com a palavra de Deus. Assim como aqueles dois homens ficavam empolgados, ardia o coração deles quando Jesus expunha todos os versículos que falavam sobre ele, de Gênesis até o último profeta. Eu quero te motivar a estar empolgado, animado também com a palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 4, no versículo 3, diz: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, a doutrina que ele ensinava, a doutrina sadia. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntaram mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Isso é uma advertência, meu irmão, importantíssima. Veja, surgiam falsos mestres naquela época para distorcer a palavra, mas não somente isso. Existiam pessoas que não suportavam mais a sã doutrina, a verdade do evangelho. E a Bíblia diz que sentiam coceira no ouvido. Existem pessoas que quando ouvem a verdade do evangelho, eles sentem coceira, algo incomodando eles. E de fato o evangelho, ele nos conforta, mas ele também nos confronta, meu irmão. Eles confrontam os desejos carnais, ele confronta o pecado. Isso é para nos corrigir. A Bíblia diz que ele nos corrige. Os nossos pais nos corrigiam como bem lhes parecia, mas Deus nos corrige para o nosso bem, para que a gente seja participante de sua santidade. Lá em Hebreus 12 diz. Então, isso é para o nosso benefício. E a Bíblia diz que homens procuram mestres segundo os seus próprios desejos. Então haviam mestres que se levantavam para ensinar errado, mas existiam parte da igreja que não queriam mais ouvir a verdade. E eles procuravam pessoas que ensinavam errados. E sabe que isso é aplicado para nós hoje? Existem pessoas que não querem ouvir a verdade do evangelho. Querem ouvir pregadores, mestres, que ensinem aquilo que vão satisfazer seus desejos carnais. Isso não é evangelho. A Bíblia diz que essas palavras corroem como câncer. A palavra de Deus, a sã doutrina é que liberta. É a verdade que liberta, meu irmão. O engano, ele aprisiona. Isso é ilusão, meu irmão. O engano, ele aprisiona. A verdade é que liberta. Deus, ele é fiel à sua palavra. E não à doutrina de homem. E não à invenção de homens. Então devemos ficar com a palavra. Meu. Não devemos nos inclinar aos desejos da carne e procurar pessoas que satisfaçam os desejos carnais. Mas procurar pessoas, mestres, pastores, que nos ensinem a verdade do evangelho. Porque a verdade liberta, a verdade nos transforma. E eles eram zelosos nisso. Nos 300 primeiros anos, os apóstolos eram zelosos na doutrina. E porque eles eram zelosos, não somente defendiam o evangelho, corrigiam, mas eles pregavam o evangelho. Por causa disso, eles eram perseguidos. Os apóstolos, eles foram muito perseguidos porque falavam a verdade. Porque corrigiam quando alguém estava falando algo diferente. E eles eram perseguidos porque as pessoas não queriam ouvir a verdade. E preferiam calar, preferiam destruir, preferiam matar. Sabe, um dos defeitos da igreja primitiva no início, que está descrito até Atos capítulo 6, 7, é que eles não tinham um zelo missionário. A pregação do evangelho naquela época se restringia apenas a Jerusalém. Muitas coisas aconteciam, milagres aconteciam, milhares de pessoas se convertiam, mas eles não tinham zelo missionário. Eles se concentravam a pregação apenas em Jerusalém. E Jesus já tinha dado a ordem de ir e pregar o evangelho a toda criatura. A toda criatura, ir por todo mundo. Essa foi a ordem de Jesus. E precisou uma perseguição, que está descrita lá em Atos capítulo 8, para que a igreja pudesse começar a cumprir o seu papel missionário. A pregar em todos os cantos e alcançar vários continentes. Então, um dos erros da igreja no início, até Atos capítulo 7, é que eles não tinham esse zelo missionário. Mas depois disso, eles começaram uma pregação poderosa, meu irmão. Por todo mundo, até hoje nós estamos pregando. E porque eles estavam pregando o evangelho, e havia pessoas que não aceitavam a verdade, não queriam ouvir a verdade, começaram a perseguição. E por causa da perseguição, muitos morreram. O registro bíblico é que houve 2 pessoas que morreram assim no Novo Testamento, registrado, que foi Tiago, o irmão de João, está lá em Atos capítulo 4, e Estevão, em Atos capítulo 7.
E por que eles morreram? Porque eles amavam mais Jesus do que a sua própria vida. Eles amavam mais a verdade do Evangelho, que mudou eles, que deu uma eternidade, do que a própria vida. E Jesus já disse, não temam aqueles que podem matar somente o corpo. Porque o nosso corpo aqui é tudo passageiro, meu irmão. Nós devemos nos importar e voltar os nossos olhos para aquilo que é eterno. E eu quero te dizer algo. Se você defende o Evangelho, se você prega a verdade do Evangelho, você também vai ser perseguido. Lá em Timóteo, 2 Timóteo 3,12, diz que... Abra lá comigo. Não, abra agora não. Vou ler outro versículo. 2 Timóteo 3,12 diz o seguinte, eu vou só citar. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Sabe, essa é uma promessa que muitas vezes não empolga muita gente, mas essa é a verdade do Evangelho. Diz que, 2 Timóteo 3,12, que todos que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. E se eu e você não estamos sendo perseguidos de alguma forma, no trabalho, na escola, na rua, na família, se não há uma perseguição contra a nossa vida, devemos avaliar se estamos vivendo piedosamente em Cristo Jesus. Se estamos vivendo os princípios da palavra de Deus. Se estamos pregando a verdade. Se estamos defendendo a verdade. Quando alguém vem falar uma mentira ou contra a palavra, você defende a verdade. Sabe, da minha área, da minha profissão, tem algumas pessoas que agora estão se levantando, né, há algum tempo, dizendo algo aparentemente simples. Dizendo que existem mentiras que não tem problema. Existem mentiras que eles estão considerando protetivas, que não causam dano, mas que protegem. Sabe, que isso é um engano do diabo. Toda mentira é do diabo. O diabo é pai da mentira. E a Bíblia diz que quando ele mente, ele fala do que é seu, porque ele mente desde o princípio. Está lá em João 8. Então, nenhuma mentira é boa. Nenhuma mentira protege. Só traz dano. É pecado, meu irmão. Então devemos defender a verdade do Evangelho. E quando a gente defende e vive os princípios da palavra de Deus, vamos ser perseguidos. Você fica animado com isso? Porque essa é a verdade. Essa é a palavra. Agora eu quero que você abra comigo lá em João, no capítulo 15, no versículo 20. Abra lá comigo. Isso é algo glorioso, meu irmão. A Bíblia diz que se nós formos participantes do sofrimento de Jesus, seremos participantes também da sua glória. Isso é algo maravilhoso. Nós não devemos temer a perseguição. Isso faz parte do Evangelho, faz parte do cristianismo. Assim como Jesus foi perseguido, nós seremos também. Veja lá, em João capítulo 15, no versículo 20, diz o seguinte, Jesus dizendo, lembrem-se das palavras que eu lhes disse. Eu gosto muito desse versículo. Nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Você acha que é maior do que Jesus? Eu quero dizer, você não é maior do que Jesus. Nós não somos maior do que Jesus. E ele continua, se me perseguiram, também perseguirão vocês. Mas a outra parte também é algo poderoso. Ele diz, se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Sabe, meu irmão, a promessa que Jesus ele lança para a gente é que nós vamos pregar o Evangelho, vidas serão transformadas, alcançadas, mudadas, curas vão acontecer, milagres vão acontecer. Mas também, quando nós pregarmos o Evangelho, pessoas vão nos odiar, pessoas vão nos perseguir, pessoas vão contra a gente, vão oferecer oposição, resistência às nossas vidas e querer trazer algum dano para nós. Essa é a promessa de Deus. Só que nós devemos amar Jesus mais do que a nossa própria vida, mais do que a nossa reputação, mais do que o nosso emprego, mais do que o nosso bem-estar. Devemos amar a Ele, mais do que tudo. Paulo ele diz lá em Filipenses 1:21, que para mim viver é Cristo e morrer é lucro, morrer é ganho. Para mim viver é Cristo. Enquanto eu estiver vivo, é para Cristo que eu vou viver. Mas se eu morrer por causa dele, é lucro, é ganho. Eu vou estar ganhando. E ele diz lá em Filipenses ainda que, por quê? Porque estar com Cristo é infinitamente melhor. Estar com Cristo é infinitamente melhor do que estar aqui. E não é porque ele desejava morrer. Não é porque ele vivia uma vida ruim aqui. Tanto é que quando ele fala que estar com Cristo é infinitamente melhor, na mesma passagem ele diz que ele prefere ainda estar aqui por causa das pessoas, para alcançar as pessoas, para edificar a igreja, para consolidar a igreja. Então, de fato, estar com Cristo é melhor, mas temos um propósito para cumprir aqui nessa terra. Não devemos desejar morrer. A Bíblia não diz que nós devemos desejar morrer, mas devemos desejar a vinda de Jesus. Ele, a vinda dele.
Mas enquanto estivermos vivos, devemos cumprir a vontade de Deus. E se morrer por Ele, é lucro, porque estaremos com Ele por toda a eternidade. Aleluia! Você está animado essa manhã? Aleluia! Essa é a palavra de Deus. Essa é a sã doutrina. Essa é a verdade do Evangelho. É isso que os apóstolos viveram. Eles morreram por causa desse Evangelho. Jesus morreu para nos dar vida. E assim como Jesus morreu, se for necessário que nós morramos também por Ele. Vivemos para Ele e morremos para Ele. E todos os apóstolos, 12 apóstolos, os 11 apóstolos, né, incluindo Matias, que ficou no lugar de Judas Iscariotes, morreu, foi assassinado por causa do Evangelho. Não existe registro na Bíblia sobre os mártires, apenas de Tiago, que eu falei, e de Estevão, mas a tradição nos mostra que todos os apóstolos, exceto João, foi assassinado por causa do Evangelho. Paulo foi decapitado também, né? Uns morreram à espada, outros morreram à flechada, outros foram esfolados vivos, outros foram presos no cavalo e arrastados até morrer. Só João, o apóstolo João, que morreu de causas naturais, mas tentaram matar ele. Lançaram ele num tacho de óleo fervente. E o cabo ainda sobreviveu. Só Deus mesmo, Deus purinho nesse negócio, viu? Mas tentaram matar ele. Mas não foi uma experiência agradável, não. Ele quase morreu. Mas ele sobreviveu. E morreu de causas naturais. Amém? Mas eles entregaram sua vida. Houve uma grande perseguição naquela época. Porque eles viviam intensamente. E Paulo deixa bem claro, aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Muitos nos ouvirão, mas muitos nos odiarão. Muitos perseguirão. Amém, glória a Deus. E tudo isso, meu irmão, era por causa dessa consciência de que mais importante era Ele, era Jesus. Eles amavam Jesus mais do que a sua própria vida. E isso vem com a comunhão com a palavra e com a comunhão com o Espírito. Sabe, algo que era muito presente e muito forte nos apóstolos, na infância, nos 300 primeiros anos, era a comunhão intensa com o Espírito Santo, com a palavra e com o Espírito. E por causa dessa comunhão, meu irmão, eles fizeram grandes coisas, milagres, maravilhas, alcançaram multidões, né, alcançaram a Europa, a Ásia, até a África. Né, quando, lá em Atos capítulo 8, o Espírito Santo conduziu Filipe para o deserto, para poder alcançar um etíope, um eunuco, alguém que tinha uma posição muito grande, e ele era etíope. Ele ia para a Etiópia, para a África. Então a igreja alcançou até a África, por causa da comunhão com o Espírito Santo. Filipe, sendo conduzido pelo Espírito, alcançou a África, através daquele eunuco. Amém? Então a comunhão do Espírito, meu, era algo presente na igreja no início. E precisa ser cada vez mais intensa hoje. Nós precisamos dela hoje. Eu gosto que diz lá em Atos 15, 28, diz que os apóstolos, né, quando estavam tomando decisão, eles disseram, na conclusão, quando eles estavam passando a decisão, eles disseram: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias. Eu acho fantástica essa passagem. Ele disse: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Ele estava falando de uma pessoa, ele estava falando do Espírito Santo. Pareceu bem ao Espírito Santo, na opinião do Espírito Santo. Esse negócio que eu vou falar aqui é bom. Para mim também, mas para o Espírito Santo também. É como se eu estivesse falando com o Luiz Felipe aqui. Vai parecer bem para Luiz Felipe e para mim. Né? Que é bom ficar desse jeito, os púlpitos aqui e tudo mais. E como é que eu posso dizer isso de Luiz Felipe? Porque eu ouvi ele dizendo. Como é que eu ouvi? Com comunhão, com intimidade. Eles discerniam a voz do Espírito. Claramente. Claramente. Pareceu-nos. Eu acho fantástica essa palavra. Ficou claro para eles o que o Espírito Santo queria, a vontade do Espírito Santo. E isso só vem através de comunhão. E eu quero que você abra sua Bíblia lá em 2 Coríntios, capítulo 13. Segunda Coríntios, capítulo 13. Veja, isso não é apenas para aquela época, ou para os discípulos naquela época. Veja o que Paulo falou em 2 Coríntios capítulo 3, no versículo 14. Veja, esse é o último versículo da Epístola aos Coríntios. Veja, é a última instrução que Paulo dá. É a última coisa que Paulo fala. E quando é a última coisa, é algo que nós devemos nos atentar. É algo que é importante. Veja, 2 Coríntios 13, 14. O que é que Paulo fala? A graça do Senhor Jesus Cristo,
o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. A graça, o amor, a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Paulo deixa bem claro, meu irmão, que a comunhão com o Espírito Santo deve ser algo contínuo na nossa vida. Deve ser algo marcante na nossa vida. Deve ser algo presente, contínuo. A comunhão deve permanecer em nossas vidas. Deve haver graça. Amém? Sem graça nós não vamos cumprir. Sem amor nós não vamos cumprir. Mas sem comunhão com o Espírito Santo também não vamos cumprir tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então, era algo vivo para os apóstolos naquela época. E é algo para a gente também. A comunhão com o Espírito Santo. E não somente com o Espírito Santo, mas a comunhão com os irmãos. Eu quero que você abra comigo lá em Atos, no capítulo 2, versículo 42. Era uma igreja, eu posso dizer, completa, eles não tinham muitas faltas. A igreja, na infância, a única falta que eu me referi era a falta de zelo missionário, mas que isso foi corrigido depois da perseguição, lá em Atos capítulo 8. E uma coisa muito presente na igreja era a comunhão com os irmãos. E Atos 2, 42 diz: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam eles e se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Veja, os discípulos se reuniam e se dedicavam à doutrina dos apóstolos, à oração, mas também, a Bíblia diz que há comunhão, ao relacionamento na igreja, um a um. A Bíblia diz lá em Atos, no versículo 46 e 7, diz: e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentavam todos os dias os que iam sendo salvos. Eles faziam refeições. Sabe, eles se dedicavam à comunhão entre os irmãos, momentos. Sabe, o congregar é uma forma de comunhão, sim, é válido e é importante, é necessário. Nós precisamos congregar, tá certo? As pessoas que estão ensinando de forma contrária, isso são falsos mestres, são falsas doutrinas que vão destruir. Pessoas que falam que não devemos congregar. Congregar é importante, mas não é somente o congregar, é relacionamento com os irmãos, é fazer refeição junto, é comer junto, é estarmos juntos. Nós precisamos disso, estarmos uns com os outros. Eu não estou dizendo que você vai ter refeição com todo mundo na igreja, né, todos os dias, mas nós precisamos de comunhão com os irmãos. Não somente estar em família, mas estar com as pessoas. Amém? Isso é importante, é algo que eles mantinham. É certo que algumas décadas depois, e Paulo ele registra isso em 1 Coríntios, a igreja, principalmente na cidade de Corinto, começou a ficar dividida. Paulo ele advertia a igreja porque havia muita competição, havia muita divisão, até quando eles iam cear, está lá registrado no capítulo 11 de 1 Coríntios, até quando eles iam cear havia divisão. Paulo disse que eles desprezavam a igreja. Não se importavam se o nosso irmão estava passando fome. Porque eles não se importavam. Eles podiam até conviver juntos, mas eles não se importavam. Faltava unidade na igreja. Décadas depois, né, de Jesus ascender aos céus, já havia divisão, competição na igreja. Quem era melhor do que o outro. E Paulo ele condenou isso. Eu sei que isso pode estar presente no nosso meio, na nossa igreja. Pode haver competição, pode haver desprezo, né, de algumas pessoas, mas isso tem que ser corrigido. Nós precisamos voltar à sã doutrina. A sã doutrina é ter comunhão com os irmãos, é amar uns aos outros. Jesus disse, nós devemos amar uns aos outros assim como Cristo nos amou. E quando Jesus, lá em João 13, lavou os pés dos discípulos, e ele disse, vocês me chamam de mestre, de Senhor, e na verdade eu sou. E se eu sou mestre e Senhor, e estou vos lavando os pés, faça isso também uns aos outros. Devemos servir aos irmãos. Ele não disse, lavem os meus pés. Já que eu estou fazendo por vocês, vocês têm que lavar meus pés. Não. E se eu estou fazendo por vocês, então faça pelos irmãos. Se eu estou lavando seus pés, lava dos irmãos. Se eu estou abençoando a sua vida, abençoe o irmão.
Se eu estou amando a sua vida, ame os irmãos. Nós devemos amar uns aos outros. Isso era muito presente naquela época, tá certo? Que foi um pouco distorcido ao longo das décadas, mas Paulo ele corrigiu veementemente lá em 1 Coríntios sobre a unidade da igreja. Aleluia! E havia também essa unidade, esse amor, né, também estava incluso essa solidariedade. Lá no versículo 45 de Atos 2, que nós estávamos lendo, a Bíblia diz que vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Sabe, Luiz Felipe falou aqui da assistência social, e isso é algo importante para a gente. Existem irmãos que estão passando por um período de necessidade, é só um período mesmo, porque isso vai passar. Deus é um Deus de abundância, Ele vai suprir cada uma das nossas necessidades. Mas nesse período, Deus ele quer nos usar para suprir a necessidade dos irmãos. Lá em Atos, né, no início mesmo da igreja, nos primeiros anos, não havia necessitado algum, a Bíblia diz. No nosso meio também não deve haver necessitado algum. Devemos ajudar uns aos outros. Amém? Isso é amor. Glória a Deus. E devemos manter isso. Porque ser cristão, meu irmão, não é somente o que Deus faz nas nossas vidas, mas é o que Deus faz através de nós para alcançar a vida de outras pessoas. Cristianismo não só diz respeito a nós, mas o que Deus quer fazer através de nós, para alcançar outras pessoas. E isso deve estar claro em nosso coração. Amém? E um dos pontos importantes também, que era muito presente na igreja, lá na infância, era a expectativa da vinda de Jesus naquela época. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Abra lá comigo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Vamos ler? Diz o seguinte: porquanto o Senhor mesmo, Paulo está falando de como vai acontecer o arrebatamento. E ele diz: porquanto o Senhor mesmo, Jesus, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Por que eu li esse versículo? Porque Paulo está falando sobre o arrebatamento, como é que será, né? Jesus ele vai dar a ordem, e vai ao soar da trombeta, os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro. E ele diz: e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles, para o encontro de Jesus nos ares. A expectativa de Paulo era ser arrebatado, não era ser ressuscitado. E a nossa expectativa também deve ser essa. A nossa expectativa não deve ser ressuscitado, mas deve ser arrebatado. Ou seja, Jesus vir enquanto estivermos vivos. Sabe, Paulo naquela época, quase 2000 anos atrás, ele esperava a vinda de Jesus. Nós que estivermos vivos, a expectativa dele era estar vivo na vinda de Jesus. Ele estava esperando Jesus voltar na época dele. Amém? Imagine nós agora, quase 2000 anos depois, a nossa expectativa deve ser ainda maior. Nós que estivermos vivos, devemos ter a expectativa de Jesus voltar na nossa época, assim como era na época dos apóstolos. E por que eles tinham aquela expectativa se Jesus não ia voltar naquela época? Porque a volta de Jesus é iminente. Nós não sabemos o dia nem a hora. Jesus pode voltar hoje, como pode voltar daqui a um ano, como pode voltar daqui a 10 anos, 100 anos. Nós não sabemos o dia nem a hora. Ela é iminente. Mas a nossa expectativa é que Jesus venha agora. Que venha no nosso tempo. Assim como era a expectativa dos apóstolos. Nós devemos desejar a vinda de Jesus. Amar a vinda de Jesus. Amém? Eu quero que você abra comigo lá a sua Bíblia em 2 Timóteo, no capítulo 4. Sabe, meu irmão, nós precisamos pensar nas coisas eternas. A Bíblia diz que nós devemos pensar nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Naquilo que é eterno, meu irmão. Se você só pensa naquilo que é terreno,
Talvez porque o seu coração não está nas coisas eternas. Eu quero te dizer, as coisas eternas são as melhores. Por quê? Porque são eternas. Elas são plenas, meu irmão. Nada que você viva aqui vai se comparar ao que nós vamos viver em plenitude lá. Lógico que nós já temos aqui a coisa mais grandiosa que tem, é o novo nascimento, a regeneração, o ser nova criatura. Amém? Mas a Bíblia diz que a perfeição é só lá. É quando nossos corpos serão redimidos. Nós seremos transformados e viveremos com o Senhor, presencialmente, por toda a eternidade. Lá em 2 Timóteo, capítulo 4, vamos abrir versículo 6, diz o seguinte, 7. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Há uma coroa, meu irmão, reservada para aqueles que amam a vinda de Jesus. Aqueles que desejam a vinda de Jesus. Aí no versículo 10 ele diz: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Sabe, meu irmão, quando a gente ama o presente século, a gente vai abandonar Jesus. Porque quando a gente ama Jesus, ama a sua vida, porque a gente quer estar com Ele. Mas se você amar o presente século, mais do que ama Jesus, você vai o abandonar. Porque Demas, amando o presente século, me abandonou. Nós não podemos amar esse mundo mais do que amamos ao Senhor. Amém? Sei que nós devemos fazer planos aqui e correr nos planos de Deus aqui nessa terra, mas devemos amar mais ainda que Jesus volte. A vinda está, porque Paulo diz, é infinitamente melhor. É melhor do que qualquer conquista aqui nessa terra. Embora que enquanto estivermos aqui, devemos conquistar coisas, sim, mas o nosso coração não deve estar nelas, né? Amém? Aleluia, glória a Deus. Então devemos amar a vinda de Jesus mais do que tudo. O que é que nós aprendemos então com a igreja, né, na sua infância? Que devemos amar o Senhor acima de todas as coisas e amar o nosso próximo, assim como Jesus nos amou. Amar Jesus mais inclusive do que a nossa vida. Porque Jesus ele disse que isso é uma condição até para o discipulado. Aquele que amar sua vida mais do que a mim não pode ser meu discípulo, Jesus disse. Devemos amar a Ele acima de todas as coisas e amar o nosso próximo assim como Ele nos amou. Ajudar o próximo. Amém? Que nós possamos refletir e aprender com a igreja na sua infância. Não errar naquilo que elas erraram, né? Que foi a questão do zelo missionário. Se você não tem um chamado para ir, pregue o evangelho onde você for e contribua e ore para quem vai. E se você tem um chamado para ir, se prepare e vá. Amém? Glória a Deus. Vocês sejam abençoados na prática da palavra.